Olá, eu sou Denise Campos de Toledo e começamos hoje o Secov Debate, que semanalmente irá discutir questões políticas e econômicas que podem interferir no setor imobiliário e da construção. O programa terá sempre a presença de personalidades do cenário político e porta-vozes do Secov São Paulo. Neste primeiro programa, que você acompanha pelo canal Secov, contamos com a presença do advogado Ricardo Salles, que é ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e do empresário Caio Portugal, que é vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente aqui do Secov. Contamos sempre com a sua audiência, lembrando que se você não puder nos acompanhar ao vivo, pode depois acessar o programa Secov Debate no canal Secov SP no YouTube ou então no Facebook. E vamos começar, um bom dia aos dois, e eu gostaria de falar antes com o advogado Ricardo Salles, ex-secretário de Meio Ambiente, até pela sua experiência. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê o encaminhamento das questões ambientais no país, com as condições que nós temos, lembrando que o senhor é pré-candidato a deputado federal pelo Novo, então haverá um encaminhamento também de propostas em relação ao meio ambiente, né? Olá, Denise, olá, Caio, olá a todos os telespectadores. Eu acho que a questão do meio ambiente ela é super importante. O meio ambiente é um valor de toda a sociedade, de todos os segmentos econômicos, enfim, de todas as regiões do Brasil e do mundo. Então não há dúvida de que o meio ambiente é um valor importantíssimo a ser preservado. Dito isso, a discussão deve girar em torno de como fazer a preservação. Como fazer a preservação com bom senso, sem radicalismos, sem pender a análise do meio ambiente para um lado ou para o outro, porque de fato o meio ambiente deve ser preservado para que as pessoas vivam bem no meio ambiente. Então você não pode sacrificar a vida da sociedade, as possibilidades de moradia, de transporte, de trabalho, sob o pretexto de sempre serem um entrave ao meio ambiente. Isso não é a realidade. Então, talvez nós tenhamos vindo para um momento histórico em que o meio ambiente foi reconhecido, importantíssimo, e agora um equilíbrio do desenvolvimento econômico com o meio ambiente, o famoso desenvolvimento sustentável. Daqui a pouquinho eu quero a posição do Caio também em relação a isso. Agora eu gostaria de saber se na sua visão é possível construir uma proposta que oriente construção e requalificação urbana diante do conceito das áreas de preservação permanente, porque segundo o estudo da Embrapa, a área urbana representa 1% do território nacional. A questão do meio ambiente no campo ela é completamente diferente do que acontece nas cidades. O campo tem uma área cultivada no Brasil de mais em torno de 8%. O Brasil preserva mais de 25% na média das suas florestas, hipótese que não há nenhum país do mundo que faz isso. O Brasil é o único. Aliás, quem faz isso no Brasil é o agronegócio. Portanto, demonizar o agronegócio é uma análise que só serve para disputas comerciais lá fora, porque contra o Brasil, porque de fato é o agronegócio que vem promovendo a preservação do meio ambiente. Agora, nas cidades, a realidade é completamente outra. Inclusive, do ponto de vista de aplicação do Código Florestal, não há como transpor esta norma diretamente para a cidade, o Código Florestal urbanizado ou urbano, porque a realidade é outra. As cidades representam um pouco mais de 1% do território brasileiro. Nas cidades, há situações que precisam ser resolvidas. A distância de ocupação das áreas de preservação permanente nas cidades são totalmente impertinentes, incabidas, porque a cidade tem uma outra dinâmica de ocupação do solo. Depois, um outro tema importante, que é como você faz a remediação do solo. Se você não tem um mecanismo econômico que permita processos de remediação e recuperação do solo com fundamento econômico, o que acaba acontecendo? O mercado imobiliário e toda a sociedade abandonam as áreas, e é por isso que nós temos tantas áreas abandonadas nas grandes cidades, porque não há uma equação econômica que, de maneira razoável, permita a reabilitação ou a utilização dessas áreas de maneira sustentável inclusive financeiramente, economicamente. Se você não tem uma equação que permita isso, no final das contas perde todo mundo, perde o meio ambiente, porque aquele empreendedor que podia recuperar a área desiste de fazer. Perde o mercado imobiliário porque não pode empreender, perdem os trabalhadores porque não tem emprego, perde todo mundo.
E o Caio Portugal, então, essa posição em relação a essas dificuldades que são impostas, inclusive por essas questões relacionadas à preservação do meio ambiente. Eu acho que em determinadas situações você tem um vácuo de legislação ou uma falta de entendimento muito clara que acaba dificultando empreendimentos que poderiam ter relevância, não é, como ele colocou, em relação até a própria preservação, não é? Então, assim, aproveitando até a própria colocação que o Ricardo fez, muito adequada, acho que toda a legislação que veio a ser construída, ela veio sempre numa questão de restrição de uso e nunca de um instrumental que pudesse orientar a boa ocupação. Quer dizer, ao invés de a gente tratar a legislação, qual seria uma boa forma de você remediar ambientalmente terrenos que foram contaminados por questões de ocupação industrial, ela simplesmente restringe ao invés de ela construir uma boa equação adequada de como você remediar isso e de como você restabelecer esse imóvel para o uso, não só imobiliário, mas para qualquer outro uso que seja menos nocivo e recupere ambientalmente. No mesmo sentido, a própria legislação, quando trata a questão do meio ambiente urbano, a questão das áreas de preservação permanente, ao invés de ela adequar para que você tenha a possibilidade de ocupação de uma forma, vamos dizer, saudável, sem qualquer risco à população, ela simplesmente restringe. Então, o eixo sempre de discussão da legislação ambiental, ela sempre veio ao encontro de dizer o uso possível e não possível, ao invés de orientar a melhor ocupação, o melhor uso da tecnologia para você fazer uso da ocupação. Ele usou o exemplo aqui de 25% da reserva legal feita pelo proprietário rural, sendo que nesses 25% de território do nacional, será que não é possível ocupar com algum tipo de cultura no que se diz respeito à questão da produção agrícola ou agropecuária? Será que não é possível ocupar esses 25% de uma forma adequada? Isso significa desenvolvimento econômico, significa desenvolvimento social, e a legislação não trata disso. Ela simplesmente diz que na área de reserva legal, ela deve ser feita a recuperação pura e simplesmente ambiental, sem qualquer possibilidade de uso para um fim econômico que poderia ajudar no desenvolvimento econômico. Entendeu? Agora, Ricardo Salles, pensando em termos urbanos, como poderia ser definida ou redefinida a legislação para estimular os empreendimentos imobiliários e, ao mesmo tempo, cuidar de fato do meio ambiente? Olha, uma forma de fazer isso é você primeiro reconhecer que o princípio da chamada recuperação total, que é o que há um conflito hoje no meio ambiental, que diz que você, ao invés de fazer como no mundo inteiro desenvolvido faz, você faz a recuperação necessária, a recuperação da área conforme o uso a que ela se destina. Aqui no Brasil, algumas correntes têm defendido que a recuperação é total. Nem sempre é necessário você ter recuperação total. Então, acho que este é o primeiro ponto. Você tem, por exemplo, áreas nas cidades que foram, como o Caio colocou bem, anteriormente ocupadas por indústrias, foram, em alguns casos, inclusive, lixões, enfim, outras destinações que têm o posto de gasolina, quer dizer, tem o potencial de contaminação do solo. Toda vez que você tem o potencial de contaminação do solo, o que você vai fazer depois com aquela área, o que deve ser preparado para permitir o uso novamente daquela área contaminada, depende muito do uso que você vai dar. Se ele é residencial, é claro que o nível de recuperação é maior. Se é uma destinação comercial, por exemplo, como um shopping center, um centro comercial, ou então uma nova ocupação industrial. Nós não temos podido aqui fazer a gradação nesse sentido, porque justamente essa visão radical de alguns atores aí da área ambiental tem dito, para nós só interessa a recuperação total. E a recuperação total, às vezes, ela é inviável economicamente e tampouco é necessária. Então, acho que o primeiro passo, para responder a sua pergunta, é equacionar o tema da remediação ambiental. A remediação de solos, ela deve ser feita à luz da necessidade daquele caso concreto e tem que ser permitido à autoridade ambiental dar a destinação adequada, ou dar a fórmula adequada com segurança jurídica. Porque hoje os órgãos ambientais, Caio, já dão a destinação adequada, porém há uma discussão imediatamente depois no judiciário dizendo não, nós não queremos a remediação parcial, queremos a remediação total. E às vezes quem quer tudo não consegue nada, porque o custo da remediação total ele é tão elevado, ele é tão oneroso para o setor econômico, que o que acontece com essas áreas? Elas ficam abandonadas. Aí o que acontece? Ocupações,
ocupações irregulares, essa favelização de muitas das áreas. Então, é assim, a pior solução possível. Você radicaliza numa ponta e, resultado, não tem ação nenhuma concreta do mercado, enfim, dos agentes que podem promover a mudança. Então, acho que a primeira alteração necessária é essa estabilidade jurídica para soluções ambientais que são endereçadas pelos órgãos ambientais públicos. Mas aí não teria de haver uma regulamentação nova, uma alteração da regulamentação para servir inclusive de parâmetro para decisões judiciais, porque nós sabemos de várias interferências que há em projetos, que muitas vezes a regulamentação da própria cidade, o entendimento dos gestores é de uma forma, e quando chega na justiça, até por ações movidas por ambientalistas, você tem uma alteração da decisão. Então, a legislação não dá uma abrangência muito grande que no final acaba não estabelecendo determinados parâmetros fixos com que você possa lidar com mais segurança? É verdade. A legislação pode ser melhorada, aliás, deve ser melhorada, mas eu acho que há todo um trabalho de assegurar a segurança jurídica, porque, de fato, há um dispositivo constitucional que diz que todas as questões podem ser analisadas pelo judiciário, ou seja, todos podem recorrer ao judiciário quando se sentem prejudicados. Isso é um dispositivo constitucional. Agora, por outro lado, o ajuizamento de ações, quer seja contra a remediação do solo, ou a insegurança jurídica, por exemplo, do zoneamento urbano. Você faz um planejamento, chamado direito de protocolo, que já foi bem discutido aqui no Secov, você faz discussões, hoje no judiciário, à revelia do que diz a norma. E quando, na verdade, essas discussões acabam, se isso é reconhecido pelo Poder Judiciário, não há nenhuma consequência para aquele que propôs essa ação temerária que contraria, sobretudo, a segurança jurídica. Então, uma das mudanças legais seria alterar o dispositivo para que quem propõe ações que são, ao final, julgadas improcedentes, inclusive o Ministério Público, respondam em termos de honorários de sucumbência, pagamento dos gastos periciais e as perdas e danos decorrentes destas ações que, ao final, são julgadas, às vezes muitos anos depois, pelo Poder Judiciário, favoravelmente ao empreendedor. Só que neste interregno, quem sofreu o prejuízo, quem perdeu os empregos, quem teve o custo de oportunidade de não poder desenvolver o seu empreendimento, é o setor privado. Caio, esse é um problema muito sério, eu acho que na área urbana e também na área rural, que você tem grandes empreendimentos, projetos de infraestrutura que também emperram por essa posição da justiça, essa dúvida que você tem desse ponto de vista regulatório, que não dá a certeza de que você vai ter aprovação do projeto e tudo mais. É um problema tanto das duas áreas. Né? Exatamente. Como bem colocou o Ricardo, o problema são de duas esferas. É óbvio que do ponto de vista do legislativo a gente tem como avançar. Hoje está em discussão um projeto que já está há 13 anos no Congresso Nacional, que fala a lei do processo de licenciamento ambiental. Então, basicamente, é uma lei que vai tratar do procedimento do licenciamento. Essa lei, se bem trabalhada, e ela vem sendo discutida de uma forma bastante intensa no Congresso, com vários atores de vários setores econômicos, se ela vier bem escrita, ela já vai diminuir muito a esfera de discussão, porque vai dizer qual que é o ente da federação que tem que opinar nesse licenciamento, quais são os projetos, o que tem que ser avaliado nesse projeto, os prazos de avaliação por o ente que tem a prerrogativa de fazer a análise. Então, esse é um ponto. O outro ponto, como o Ricardo bem colocou, é a questão da atuação do judiciário. Quer dizer, o judiciário tem a liberdade, ou seja, qualquer pessoa, inclusive o próprio Ministério Público, tem a possibilidade de estar interferindo em qualquer processo de licenciamento, fazendo a avaliação se ele atendeu corretamente ou não a lei. Mas o que ocorre é que esse que propõe em especial o Ministério Público, se ele faz de forma equivocada, ele não recebe nenhum tipo de revés, e isso não impede que ele tenha uma ação, vamos dizer, de judicialização tão intensa como ele tem. E isso só, no resultado final, a gente percebe que acaba prejudicando a sociedade em geral, porque é o empreendimento que acaba não acontecendo, os empregos que não são gerados, os impostos que não são recolhidos e o desenvolvimento econômico e social daquele empreendimento específico que podia irradiar para aquela região que acaba não ocorrendo. Então, acho que é um momento adequado a gente poder avançar nessa agenda, ou seja, uma agenda de responsabilidade efetiva da sociedade como um todo.
para que não haja uma insegurança generalizada. Né? E essa insegurança jurídica, com certeza, é um dos fatores que pesam no ambiente de negócios no país como um todo, tanto do ponto de vista do setor da construção, como de outros investimentos na área empresarial. Hoje nós temos insegurança jurídica, só para citar um exemplo mais recente, em relação à reforma trabalhista. Você não tem uma legislação efetiva que cria uma jurisprudência para determinadas situações, então não se sabe ao certo o que está lidando. Então, dependendo de quem vai decidir na justiça, o posicionamento pode ser um ou pode ser outro, não é? É uma insegurança muito grande, né? Talvez esse seja um dos grandes custos, um dos grandes componentes do chamado custo Brasil. O custo da insegurança jurídica na área tributária, insegurança jurídica na área da legislação trabalhista, que aliás poderia diminuir muito o escopo da legislação trabalhista. Ela melhorou com esta reforma, podia ter sido melhor, mas melhorou. A questão o tema da reforma da Previdência, que não foi feito, reforma política, enfim, o Brasil precisa passar realmente pela uma lista de reformas e, mais do que não simplesmente fazer as reformas, mas manter as reformas, manter a validade dessas reformas nos tribunais. Quer dizer, quando você faz uma alteração legislativa, muda uma jurisprudência, um precedente judicial, é preciso ter uma certa previsibilidade para quem investe. Quem investe em qualquer setor e principalmente no setor imobiliário, cuja maturação dos investimentos é mais longa, o risco, inclusive, de inadimplência, você tem esse problema da rescisão dos contratos, né, dos distratos. Não há insegurança jurídica maior para o empreendedor do que você saber que a qualquer momento o adquirente pode pedir de volta o seu dinheiro, praticamente sem nenhuma penalidade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Criou-se no Brasil, dentre outras coisas, esse tipo de demagogia. E aí quem é que paga o preço dessa demagogia? É toda a sociedade, para variar. Porque você tem que colocar uma remuneração de risco no seu investimento, que se não houvesse o risco do extrato, por exemplo, o risco da questão do direito de protocolo, ou tantos outros assuntos, essa matéria da remediação de solo, a possibilidade da decisão ser revista pelos tribunais, tudo isso tem um custo. Por que o capital no Brasil é tão alto? Por que construir aqui no Brasil é tão alto? Por que você adquirir determinados produtos e serviços é tão alto? Porque nós temos um risco embutido em qualquer atividade aqui, e principalmente essas decorrentes da área ambiental, que não existem em outros lugares do mundo. E aí você tem que precificar isso para valer a pena fazer o investimento. Agora, falando em riscos, nós não podemos perder de vista a situação da própria economia brasileira e a questão fiscal. Acho que é um dos fatores que leva mais incerteza quanto à continuidade do crescimento da economia e a capacidade do país ter um crescimento sustentável de longo prazo. O senhor, como pré-candidato aí a deputado federal, como é que vê essa situação, as propostas que já foram apresentadas? Eu acho que é um ponto central quando se pensa nas candidaturas à presidência, não é? A sociedade tem de prestar muita atenção nisso. Muitas pessoas até acham que é uma questão de mexer com direitos, como no caso da reforma da Previdência, mas sem equilíbrio fiscal não se pode contar com um crescimento sustentável, né? Não, é verdade. Eu acho que a primeira medida que deveria ser pauta obrigatória para todos os candidatos que têm um mínimo de bom senso é a diminuição do tamanho do Estado. Quando a gente fala de diminuição do tamanho do Estado, é uma palavra aberta, filosófica, na verdade é o seguinte: é você privatizar tudo que está na mão do governo, privatizar tudo que está na mão das prefeituras, tudo que está na mão do governo do Estado, e todas as empresas estatais e autarquias federais. Não tem sentido você ter serviços prestados ou determinadas atividades realizadas pelos governos quando elas podem e são efetivamente muito mais bem realizadas pelo setor privado. Basta você comparar a privatização da Vale do Rio Doce com a Petrobras. Empresas que eram muito parecidas na sua origem, com uma história inclusive de identidade nacional muito parecida. A Vale foi privatizada, gerou muito mais empregos, muito mais recursos para o país em termos de recolhimento de impostos. Uma empresa que quase não tem problemas do ponto de vista, teve aquele acidente da Samarco, etc., mas é uma empresa em ordem. A Petrobras, por pura demagogia, continuou na mão do Estado, foi assaltada, corrompida, aparelhada, é ineficiente, o valor na bolsa despencou. E para quem que vai o custo? Hoje a capa de um dos jornais diz que os fundos de pensão estatais, tanto os federais quanto os estaduais e os municipais, deram, mais de 200 deles, vem dando prejuízo incalculáveis para a sociedade. Quem vai pagar o preço disso? O contribuinte. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, em todos os setores da economia, vão pagar. Então o primeiro ponto que eu acho para o equilíbrio fiscal é privatizar tudo, absolutamente tudo que for possível.
Agora, Caio, essa insegurança também interfere em decisões dos empresários, inclusive em setor imobiliário. Não tenha dúvida, a questão fiscal ela é fundamental para a previsibilidade dos negócios. A gente sabe que ela tem um fator diretamente ligado à questão da política monetária, tanto assim que a gente está ainda num espaço, vamos dizer, um ambiente favorável da política monetária, mas a gente sabe, se você for buscar as taxas de juros mais de médio e longo prazo, você já tem o efeito da própria falta de definição de todos os candidatos ao Executivo Federal no que se refere à reforma fiscal. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão já de imediato discutir a reforma da Previdência, eles vão fazer uma simplificação tributária, ou seja, eles vão avançar sobre tudo aquilo que o Ricardo chamou de tamanho do Estado, a reforma do Estado, porque sem isso, não tenha dúvida, a gente vai ter sempre como o maior arrecadador da poupança interna o Estado. E enquanto ele fizer isso, não tem como a gente ter uma taxa de juros previsível de médio e de longo prazo, num sentido mais adequado, favorecendo o mercado imobiliário, que precisa desse cenário para que o custo do capital seja cada vez mais acessível e consiga atingir cada vez mais a população que tem a demanda habitacional, que é a população menos favorecida economicamente. Quanto menor for o custo de um financiamento imobiliário, mais gente a gente vai conseguir atingir, mais gente a gente vai conseguir atender pelo mercado imobiliário. Então, a questão fiscal é fundamental, é uma condição sem a qual a gente não vai conseguir retomar o desenvolvimento dessa indústria. Agora a gente percebe que há um entrave do ponto de vista político muito grande a qualquer reforma maior que se pense no país, e eu acho que o governo Temer enfrentou exatamente essa situação. É claro que você teve um momento aí de ruptura, de divisor de águas, que foi a delação da JBS, mas hoje, por exemplo, a gente percebe uma mobilização dos políticos muito mais em torno das eleições do que em torno da agenda econômica implementada pelo governo, que ainda poderia produzir resultados, independentemente da reforma da Previdência. O senhor, como pré-candidato a deputado federal, como é que pensa essa situação da política brasileira, a necessidade de fazer uma reforma para valer, mas a gente viu essa discussão ser encaminhada no Congresso e uma resistência dos próprios congressistas em mudanças maiores para preservar a própria condição atual, né? Eu acho que de fato, Denise, como você colocou bem, eu acho que com essa formação do quadro político que nós temos hoje no Congresso, não dá para esperar muita coisa. Quer dizer, é o lobo tomando conta do galinheiro. Você vai... são eles os principais aparelhadores da máquina estatal, são eles os deputados, alguns deles, claro, que fazem os esquemas de aparelhamento do Estado, de corrupção, de arrecadação para a campanha, enfim. Então nós precisamos mudar, em primeiro lugar, o perfil do legislativo brasileiro, colocar novas pessoas com novas ideias, com novas propostas e que tenham a liberdade de romper com esse ciclo vicioso que se tornou a política brasileira. Hoje você não consegue privatizar nenhuma empresa estatal ou praticamente nenhum fundo de pensão, porque estes fundos, essas empresas estatais, estão todas elas aparelhadas por indicações políticas desses atuais deputados. Por que eles não querem fazer a reforma política? Porque as corporações que o suportam, o corporativismo, tomou conta da agenda do Congresso Nacional. E aí você ter um representante das corporações querendo esperar que ele tome medidas contra essas próprias corporações é absolutamente ininteligível, quer dizer, não vai acontecer. Então, a primeira medida necessária para que essas reformas, privatizações, concessões, diminuição verdadeira do tamanho do Estado sejam feitas é mudar o perfil da classe política. E essas eleições de 2018 são uma grande oportunidade para isso. O Brasil viveu nos últimos anos grandes transformações, o impeachment da presidente Dilma, quando houve, você deve se recordar, aquele movimento Passe Livre, em 2013, que as pessoas foram às ruas. Eu era secretário particular do governador do estado de São Paulo. Eu estava lá no Palácio dos Bandeirantes quando o palácio foi cercado pelos manifestantes, que derrubaram o portão do palácio querendo mudanças e tudo mais. Ainda que a pauta do Passe Livre não fosse uma pauta moderna, era uma pauta de manutenção do preço da tarifa por pura demagogia, por consequência com subsídios para o transporte, enfim, a pauta não era boa, mas foi boa para mobilizar a sociedade. E a partir daquele momento, 2013 em diante, a sociedade passou a se mobilizar, a opinar. Claro que as mídias sociais, internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, tudo isso contribuiu muito para que a sociedade esteja mais bem informada, que não precise mais do político servindo de interlocutor, de intermediário das informações.
Mas é preciso que, neste momento, as pessoas esclarecidas, as pessoas que têm compromisso com valores, com ideias, com pautas mais modernas para o país, se mobilizem para alterar de fato o perfil. Porque imaginar que este Congresso que está aí, o Congresso com um perfil semelhante a esse que está aí, vai fazer as mudanças necessárias, é absolutamente irrealista. Eles não vão legislar contra si próprios. Mas esse Congresso trabalhou no sentido de preservar essas condições atuais, então a gente sabe que a possibilidade de uma renovação maior, mais significativa, é muito reduzida. Não é? Você tem uma dificuldade enorme. Agora, lidando com esse Congresso que nós temos e os desafios que o futuro governo vai ter, o que se pode esperar, na sua visão, do andamento da economia, dessa posição reformista? Eu acho que nós vivemos um dilema hoje. Nós vivemos um dilema que é aqueles que têm, talvez, as boas ideias e a coragem de fazer essas mudanças, que terão a coragem de fazer essas mudanças, são aqueles que são taxados pela grande imprensa, enfim, como inábeis ou aqueles que não têm base política para fazer as mudanças. Por outro lado, aqueles que são os que têm base política ou sabem, vamos dizer assim, costurar no Congresso, são aqueles que estão costurando com a velha política. Então, você tem um dilema. De um lado, quem sabe o que fazer e o que deve ser feito é chamado de inábil ou não tem condições político-partidárias de fazer as mudanças, e, por outro lado, aqueles que têm as condições certamente não terão apoio das suas alianças, as alianças que estão buscando nesse momento, porque, de fato, nós imaginarmos que com estes partidos atuais, com essas velhas oligarquias que dominam o Congresso, com essas velhas corporações que mantêm os seus interesses muito bem arraigados lá no Congresso Nacional, nós vamos fazer mudanças necessárias, é uma grande ilusão. Você pega o grupo que domina a Caixa Econômica Federal, que nomeia do presidente ao ascensorista do banco. Você acha que ele tem algum incentivo para fazer a privatização da Caixa Econômica? Você tem contribuições sindicais. Não há, neste momento, um consenso no país de como fazer. Nós estamos aqui no Secov, que é um sindicato que presta um excelente trabalho aos seus associados. Agora, o que acontece no final das contas com o Secov? Ele tem, como sempre fez, mostrando serviço, né? Ele sabe, ele tem valor, agrega valor para o seu associado. E aqueles outros tantos de sindicatos que, não agregando valor, são meros instrumentos de retirar dinheiro da população, dos seus associados. Então, assim, esta mudança de separar o joio do trigo, o Brasil precisa fazer. E não vamos conseguir fazer, na minha opinião, não vamos conseguir fazer, e aí respondendo a questão da expectativa, eu acho que a velha fórmula, os velhos partidos, as velhas alianças não vão fazer as mudanças necessárias. Não porque não saibam fazer, eles sabem, mas eles não querem. Não tem incentivo para isso. Eles são os que mais usufruem as vantagens e as benesses de um Estado grande, ineficiente, que nomeia os seus cabos eleitorais, que faz contratos com seus financiadores de campanha. Quer dizer, que incentivo esse pessoal tem para mudar o arcabouço legal, sobretudo nesse momento em que a população não entendeu a urgência que nós temos para as mudanças, sobretudo a da Previdência. São ações corporativistas que acabam emperrando determinadas decisões, redirecionando posicionamentos no Congresso. Você citou a questão dos sindicatos. Quando você pensa na reforma da Previdência, houve uma ação contrária muito pesada, lobbies pesadíssimos que devem continuar presentes também no futuro governo, no futuro Congresso, que nós vamos ter alguma renovação neste ano. E, Caio, essa é uma situação que preocupa muito o empresariado, porque aumenta o grau de incerteza. Não tenha dúvida, mas concordando com o que o Ricardo falou, e sendo talvez um pouquinho mais otimista que ele, né, eu acho que também o que a gente percebeu nesse movimento todo da sociedade se manifestar um pouco mais, através das redes sociais, etc., é que eu acho que a gente enxerga pelo menos uma pequena luz no final do túnel, o Secov, como são outras entidades, tentando elas fazerem a agenda para o Estado. Acho que é o momento em que a sociedade deve buscar efetivamente construir essa agenda. Então o Ricardo colocou um ponto muito forte aqui, que é o quê? Onde está alocada a riqueza dessas corporações? Está dentro das estatais. Então não há sentido o Estado ser empreendedor. O Estado ele tem essa função
função de ele ser regulador sobre certos aspectos, provedor de uma série de serviços sobre outros, ok. Agora o Estado não deve empreender. Se a iniciativa privada pode fazer melhor que o Estado, então é lá um foco onde você vai quebrar esse ciclo viciado de manutenção desse poder, em especial esse poder oligárquico que vem sendo mantido. Como é que a gente quebra isso? A sociedade é que tem que fazer a agenda para o Estado. E qual é a agenda para o Estado que a sociedade quer? É de maior acesso, de maior liberdade de empreender, de maior possibilidade de ascensão, de mobilidade, de uma maior participação efetiva nas necessidades do país. E como é que a gente vai fazer isso de uma forma mais efetiva? É através do legislativo. Se não vai ser uma mudança radical, mas se ela puder ser gradual, com pessoas, com posicionamentos firmes, etc., a gente percebe, até convivendo por parte do sindicato ao longo de mais de 15 anos junto ao Congresso Nacional, a gente percebe que se você tiver uma voz eloquente ali dentro, ela consegue mudar. Obviamente ela é reprimida pelas corporações, mas quanto mais dessas vozes a gente conseguir levar ao Congresso, com certeza a gente vai ter mudança. Se ela não vai ser a ruptura que a gente espera, ela vai ser um processo gradual de mudança, trazendo para o foco para o que a sociedade precisa, que é o desenvolvimento, a livre negociação, a possibilidade de atuação, a possibilidade de empreender, a possibilidade de inovar. Bom, e Ricardo Salles, como pré-candidato a deputado federal, considerando sua experiência na área do meio ambiente, eu gostaria de saber quais são os pontos principais da sua plataforma, o que pretende defender caso eleito. Bom, eu acho que um ponto principal, talvez o maior ponto, é nós termos a clareza de que o Estado brasileiro precisa diminuir. E, consequentemente, quando você fala precisa diminuir, é uma coisa meio abstrata. É difícil você materializar isso. Então, nós precisamos materializar essa discussão de diminuição do Estado em uma coisa fundamental: privatizar tudo. Privatizar todas as empresas estatais, sem exceção. Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Nós vamos privatizar todas as empresas estatais, todas, sem exceção. O segundo ponto é desregulamentar, você simplificar a vida do cidadão. E quando a gente diz simplificar, nós estamos falando das grandes empresas apenas. Elas estão incluídas aí. Mas quem quer também a simplificação é o pequeno empreendedor, é o pequeno trabalhador, é o motorista de táxi, é o dono da banca de jornal, é o pipoqueiro, é a pessoa que tem enfrentado no seu dia a dia todos os óbices de um Estado burocrático, gigante. A pessoa quer trabalhar em paz. O que o trabalhador brasileiro quer é trabalhar em paz. Pequeno empreendedor, a construção civil, o mercado imobiliário, a indústria, o agricultor, todos querem trabalhar em paz. E este é o papel que cabe ao Estado, deixar o setor privado trabalhar em paz. Então, primeiro ponto, privatizações abrangentes, totais. Segundo lugar, simplificação, desregulamentação, tirar as amarras burocráticas, deixar as pessoas de bem trabalharem em paz. Eu acho que é um terceiro pilar muito importante que nós não tratamos aqui, que é a segurança. E quando eu digo a segurança, eu não estou dizendo simplesmente a segurança jurídica, que é fundamental. Nenhum lugar do mundo vai para frente sem segurança jurídica. Nós aqui precisamos no Brasil também da outra segurança, a segurança de viver. Nós vivemos num estado em que o cidadão de bem é tratado como bandido. Se você vai numa repartição pública, a presunção é de que você está mentindo, você é bandido. E você é tratado dessa forma em várias repartições públicas nos 3 níveis, municipais, estaduais e federal. E você, por outro lado, trata os bandidos como se fossem vítimas. E aí o brasileiro de bem virou refém da criminalidade. Você tem tráfico de drogas, tráfico de armas, pequenos delitos, crimes patrimoniais, invasão de propriedade, invasão de prédios públicos, como nós vimos esse que desmoronou aqui em São Paulo, a inércia da autoridade em agir. Quer dizer, tudo isso decorre de uma insegurança jurídica e insegurança pessoal, patrimonial. E quanto a isso, nós temos o exemplo de Nova York para seguir. O então prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani, criou lá, o que em inglês não é essa palavra, mas foi traduzido como o princípio da tolerância zero. Nós temos que ter tolerância zero com as coisas erradas nesse país. Nós temos que ter tolerância zero com a criminalidade, tolerância zero com a velha demagogia. Você prende hoje uma pessoa no Brasil, ela é solta. Logo em seguida, ou por audiência de custódia, ou por progressão da pena, ou por indulto de Natal, indulto do Dia das Mães. Quer dizer, é um esforço enorme. Nós estamos enxugando gelo na segurança pública aqui no Brasil. Invasão de propriedade rural. Quer dizer, o setor que sustenta a economia brasileira vive permanentemente, aliás, foi a capa do jornal Estado de São Paulo desse domingo, a insegurança no campo.
A pessoa mora no setor rural e não consegue sequer dormir de janela aberta em casa. Propriedades urbanas, quer dizer, os terrenos, os prédios aqui na cidade de São Paulo, sendo invadidos sem controle, e o Estado não age, e não age porque tem medo de ser acionado judicialmente pela defensoria, que é paga com o dinheiro do contribuinte. Quer dizer, é uma barbaridade. Nós estamos vivendo uma grande demagogia nesta área da segurança, não só a jurídica, como eu disse, mas a segurança pessoal e patrimonial. Isso precisa ter um fim. Senão nós não conseguimos viver mais. Você vai ter cada vez mais condomínios com seguranças, carro blindado e tudo. E as pessoas que não têm acesso a esse tipo de coisa sendo assaltadas no ponto de ônibus quando vão trabalhar. Agora seria uma agenda muito mais macro em termos de país, né, de uma mudança mais geral em termos de posicionamento do governo, do papel que caberia a ele, que na verdade é segurança, é isso, ele deveria concentrar esforços nessas áreas prioritárias, quando se fala em saúde, educação e segurança. Agora é a segurança vinda do Estado, é o Estado sabendo redirecionar isso. Eu acho, Denise, o seguinte, a partir do momento que nós diminuirmos verdadeiramente, Caio, o tamanho do Estado, vender esse monte de estatais, diminuir a quantidade de ministérios, secretarias e ter foco no quê? Como você colocou bem, segurança pública, saúde, educação e defesa nacional, mais nada. O Estado brasileiro não precisa fazer mais nada além disso. Por exemplo, política para habitação. Quem faz política para habitação tem que ser o setor privado. Você diminui o custo de construção, dá a segurança jurídica, o mercado financeiro que tenha financiamento a juros decentes, e para isso você precisa ter previsibilidade, precisa ter uma política fiscal monetária adequada. Quem vai resolver o problema da habitação no Brasil é o setor privado, não é o Estado. Não há Estado que dê conta de fazer 300 mil moradias, como está sendo dito que é o déficit aqui em São Paulo. Então, com relação, só voltar ao tema para encerrar o ponto da segurança pública, o papel do deputado na segurança pública é muito importante, porque os juízes, os promotores, os tribunais, eles estão adstritos, os delegados de polícia, polícia militar, eles estão adstritos a cumprir a lei. E, portanto, o Código Penal, o Código de Execução Penal e todas as outras matérias que influem na segurança pública são produzidas e devem ser produzidas, é óbvio, na Casa Legislativa, no Congresso Nacional. Então, são as bancadas que têm esta visão no Congresso Nacional que podem mudar a legislação, que podem acabar com a progressão da pena, que podem acabar com essa indústria que foi feita dentro dos presídios de telefonema, de sequestro relâmpago. Põe o preso para trabalhar. Põe o preso para trabalhar obrigatoriamente. Não é mais uma opção, uma faculdade. Ele tem que ser, o trabalho nas cadeias tem que ser obrigatório. Ele tem que pagar de volta para a sociedade o custo do encarceramento. Caio, mais alguma prioridade a colocar? Não, acho que o Ricardo resumiu bem, acho que por onde a gente deve caminhar, a gente precisa realmente de vozes novas no legislativo, em especial com uma preocupação com foco. O foco ele delineou aqui. Redução das estatais, que você vai diminuir a ação das corporações, uma ação mais efetiva na legislação preocupada com a questão da segurança, tanto jurídica quanto a patrimonial e pública. Acho que está perfeito. Então é isso, nós vamos encerrando por aqui o nosso Secov Debate. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência, e eu lembro que se você quiser conferir todo o nosso programa, ele vai ficar disponível no YouTube e também no Facebook do canal Secov São Paulo. Eu agradeço muito a participação aqui do Ricardo Salles, que é advogado e secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado. E o Caio Portugal, que é vice-presidente aqui de Secov da área de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado. E obrigada mais uma vez a você.